partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com o Mark Lira, ele que é secretário de Infraestrutura de Maceió, e vai nos falar primeiramente sobre o programa Nova Maceió. Marcos, bom dia. No que consiste esse projeto, esse programa? Bom dia, Flávio. Bom dia aos assinantes da TV Mar. De fato, isso é um programa que foi desenhado, projetado e pensado pelo prefeito Rui Palmeira, não de agora, já de há muito. É importante fazer um retrospecto que há pelo menos 3 anos a prefeitura via as dificuldades financeiras do Orçamento Geral da União por conta da conjuntura política e procurou outros entes para que pudéssemos fazer obras estruturantes aqui na capital do Estado. Dito isto, o prefeito imaginou e a gente aglutinou todos esses recursos. Nós temos aí alguns financiadores, como a Comissão Andina de Fomento, que é um banco internacional. Esse foi o que mais demorou, por isso a partida do projeto ela se deu em agosto último. Temos recursos da Codevasf, diga-se de passagem, talvez o assinante não entenda o porquê a Codevasf atue hoje aqui em Maceió, mas isso ainda se deu na época ainda do então senador Benedito de Lira, quando ele conseguiu, através de uma propositura de emenda parlamentar, estender os benefícios da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco para outros municípios do estado de Alagoas. E isso deu, sem dúvida nenhuma, um dinamismo muito maior nas ações daquele órgão. Temos recursos também do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Isso viabiliza mais ou menos 70 milhões de dólares só do CAF, da Comissão Andina de Fomento, e aglutinando aos outros recursos, mais de 400 milhões de reais. A Prefeitura pretende, com isso, promover obras e já está promovendo desde agosto. É notório, a população já viu a diferença, não só na manutenção de vias, mas na construção de novas vias, principalmente nos grandes corredores de transporte, que essa é uma das bandeiras que o prefeito sempre defendeu desde seu primeiro mandato, priorizar o transporte de massa, já que nós crescemos de maneira desordenada e não temos grandes alternativas, principalmente nos bairros mais periféricos. Uma outra questão bastante relevante, Flávio, que o assinante precisa olhar com outros olhos, é que o prefeito tem investido, principalmente nessas obras do CAF, em saneamento, que é aquilo que Maceió mais carece. Sabemos que o saneamento ela é da lavra da companhia de abastecimento aqui da capital, da Casal. Mas a prefeitura vem ajudando sobremaneira nisso, principalmente na parte alta da capital, que é onde não existe, não dispõe desse sistema de saneamento, aproveitando agora uma alocação de ativos que o governo do estado vem fazendo já na companhia de saneamento, uma parceria público-privada, e ela só terá êxito, obviamente, com redes de distribuição, e o prefeito fez isso. E, às vezes, o assinante ou o próprio eleitor mais desatento, ele não percebe a importância de investimentos dessa natureza, porque, para o político, obra enterrada não dá voto. E aí a visão diferente do gestor, como o Rui Palmeira, que ele pensa na cidade para o futuro. Tá? E dentro desses investimentos, a gente foi para um lado da cidade que muito se brigou por muito tempo, que é o litoral norte. Ainda um dos maiores ativos que nós temos com relação ao turismo, são praias belíssimas no litoral norte e que, por conta de pequenas brigas, eu acho que a última vez que eu estive aqui falando com você e os seus assinantes, nós estávamos discutindo sobre o plano diretor, e eu disse que nós vínhamos com um plano diretor bastante moderno, mas que havia um certo pragmatismo com relação ao litoral norte, porque enquanto alguns desinformados, ou às vezes até mal intencionados, atiravam na direção do empreendedorismo naquela região, pensando na verticalização, eles esquecem da ocupação desordenada do outro lado e a favelização e a poluição, obviamente, daquele ativo fantástico que são as praias do litoral norte. Então, com essa visão, o prefeito investiu no saneamento, desde o Sauaçuí, que é o limite de Maceió, até a praia de Guaxuma. E isso vai proporcionar, sem dúvida nenhuma, sair da retórica de que Maceió é uma capital voltada ao turismo para que a gente, na prática, colha esses frutos. Então, um investimento desse prova o que o prefeito realmente quer. O prefeito disse aqui, da última vez que esteve, que pretende, até o final do mandato dele,
pavimentar todas as ruas até justamente o Salvaçuí, que é o limite com Paripueira. Esse compromisso está mantido? Bom, o programa, a base do programa é o saneamento. Obviamente, você precisa primeiramente fazer as valas, enterrar os tubos de esgoto e depois disso, sem dúvida nenhuma, a pavimentação fica muito mais fácil, porque pavimentar é fácil. Difícil é você fazer drenagem em regiões que têm realmente uma topografia bem considerável, porque se você olhar o litoral norte do lado das barreiras, se você impermeabilizar toda aquela área, aquilo descerá com uma velocidade enorme lá para baixo e vai trazer dificuldades. Então, o primeiro propósito foi, de fato, criar condições para que o saneamento se instalasse, a drenagem correta e aí sim a pavimentação, que ela é eu diria que uma expertise até da própria prefeitura. Secretário, qual é a previsão de vocês concluir esse programa Nova Maceió? O Nova Maceió, ele tem, como eu disse, diversas ações. As que são da lavra da Comissão Andina de Fomento, o CAF, ela tem uma diferenciação. São licitações internacionais. Só para o assinante ter ideia, nós já fizemos, são 5 grandes projetos, distribuídos em bairros como Santa Lúcia, Tabuleiro do Martins, Clima Bom, Cidade Universitária. Cidade Universitária é o último, Cidade Universitária e o Litoral Norte, são 5 na verdade. Já licitamos 4, tá? Primeiro Clima Bom, Tabuleiro do Martins, a Santa Lúcia e o Litoral Norte. O Cidade Universitária é o último porque o prefeito, atendendo a um apelo, o bairro da Cidade Universitária, eles confundem muito ali naquela região, com diversos habitacionais de grandes proporções. Então, ele pediu que incluísse mais 2 conjuntos que tinham por ali, chamados Jardim Saúde e Campo dos Palmares. São regiões que, como eu disse, vão surgindo de maneira desordenada e depois vem trazendo para o poder público enormes dificuldades com relação à coleta de lixo, ao próprio tratamento de esgoto, porque lá eles não tinham saneamento, são fossas, e as pessoas não ligam a água servida para a fossa, ligam para a rua. Aí no inverno reclama que tem lama, que tem esgoto, mas o prefeito, atendendo a essa comunidade, inseriu mais esses 2 bairros e nós já estamos com um projeto pronto para lançar essas licitações. As outras, como eu disse, já aconteceram, elas têm prazos, já aconteceram de verdade, já tiveram as propostas entregues, algumas já abertas, o resultado, e a gente encaminha para o banco validar aquilo e dar início. Os cronogramas são cronogramas curtos, nenhuma requer, a mais complexa é o Litoral Norte, sem dúvida nenhuma, mas todas as outras são nas vias públicas, eu diria, não tem obstáculos, não tem grandes dificuldades, óbvio que como se trata de engenharia, elas podem ter aqui e acolá alguma dificuldade no seu caminhamento, mas nada que atrase o cronograma. São cronogramas de 12 meses, o mais extenso de 18 meses, mas como eu disse, com recursos garantidos, com empresas que se habilitaram para fazer as obras de grande porte, empresas inclusive de fora do estado. A gente entende que consegue fazer isso até antes desse prazo estabelecido, porque não faltarão recursos. Não existe possibilidade de faltar dinheiro? Não, porque esses recursos, inclusive, eles já estão disponibilizados pelo banco já desde maio último, tá? Então, o que está faltando são as contratações para que eles iniciem. Só para o assinante ter ideia, 2 grandes obras dessas nós já estamos a pleno vapor. Uma é a Avenida José Moura Rocha, que era uma reivindicação antiga, que ela fica no limite mesmo do bairro Cidade Universitária, e ela dá acesso da BR ali 104 até o conjunto residencial Maceió 1, que é um dos maiores empreendimentos que a prefeitura fez, com 3.900 unidades. Contíguo a esse empreendimento, nós temos lá mais diversos outros empreendimentos que estão ali uma população, Flávio, só para que vocês tenham uma ideia, bem maior do que muitas cidades que nós temos no interior do estado. Então, esse povo precisa de mobilidade. A prefeitura está fazendo nessa região da parte alta um investimento muito grande com um planejamento muito sério e ousado do prefeito nessa questão da mobilidade, que é trazer essas pessoas ou aqui para baixo ou nos seus locais de trabalho sem causar transtornos naqueles corredores já completamente saturados, que é Menino Marcelo e do Valdo Góes Monteiro. Nós retomamos a Avenida Norte, chamada Ecovia Norte, um projeto de mais de 10 anos que
por alguns motivos, começava, parava, parava. O prefeito nos chamou, fizemos um planejamento bastante criterioso, combinamos com a Caixa Econômica Federal, acertamos os detalhes e retomamos a obra, porque essa obra é fundamental para que você possa escoar esse tráfego intenso e esse volume de pessoas que foram morar na parte alta. Qual é esse trecho que compreende a Ecovia Norte? A Ecovia Norte, ela sai aqui do antigo Produban, que as pessoas vão lembrar do balneário do Produban. Muita gente confunde. E ela sobe ali, ela hoje já está feita a caixa completa, e ela sai justamente na Cachoeira do Meirim, certo? Da Cachoeira do Meirim, a gente está fazendo uma via que o prefeito deu a ordem de serviços ainda no meados de setembro, e se você for hoje lá, a obra está numa velocidade extraordinária. A Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, que é um prolongamento da antiga Fernando Couto Malta. Ela faz uma duplicação na Cachoeira do Meirim, numa via já existente, e segue paralela à Cachoeira do Meirim, que é aquela principal via de acesso e de saída do Benedito Bentes, que quem mora no Benedito Bentes sabe disso. Você tem que acordar cada vez mais cedo para pegar o transporte público e ficar muitas vezes 1 hora naquele trecho até chegar ao shopping que tem ali naquela rotatória próxima ao Salvador Lira. Então, isso é uma via de acesso que seguramente levará esse morador para qualquer lado da cidade que ele queira. Se ele quiser descer para o norte, ele virá pela Ecovia Norte. Se ele quiser seguir em direção ao sul, ele irá pela Dr. Humberto Gomes de Barros, pegará a BR e seguirá o seu caminho. Então, são essas alternativas com recursos, como eu disse, que o prefeito teve que reinventar para poder buscar, porque não se faz obra estruturante com a arrecadação que nós temos, que ela é cada vez menor. As transferências voluntárias do governo federal para os municípios, elas mal arcam com o peso que o município tem. E os tributos que a gente arrecada mal paga a folha de pagamento. Então, o prefeito, de fato, fez uma engenharia, eu diria, bastante inteligente, e com isso a gente vai transformar, sem dúvida nenhuma, a Maceió, que todo mundo reclamava há muito tempo, e não foi por descaso, nem por falta de atenção do prefeito, foi por conta das dificuldades realmente que se tem, e pela conjuntura passada, num passado muito recente, que o Brasil viveu. Nós fomos buscar recursos internacionais, mas com a garantia do governo federal. E o governo trocava a cada bimestre, você tinha uma insegurança jurídica, uma insegurança política muito grande. Passada essa fase, agora é hora de colher os frutos. Marcos, o que você pode nos dizer a respeito do Vale do Reginaldo, que é o tipo da obra que foi compartilhada, governo federal, governo do estado, prefeitura, e terminou empacando? A gente costuma dizer que isso, eu estava lá, eu estou na prefeitura desde 2005, e quando isso aconteceu, acho que em final de 2007, início de 2008, o então ministro Márcio Fortes conseguiu, naquela época não existia o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Aquilo era uma utopia, me permita. Foi uma promessa de campanha que tinha um filme muito bonito. Quem tem memória vai lembrar, na campanha de um candidato a prefeito. E eu sempre costumo dizer, no papel tudo cabe. Na realidade, as coisas são diferentes. Então, o Vale do Reginaldo, ainda que toda a bancada destinasse todos os recursos que elas tivessem direito durante 4 anos de mandato, não seria capaz de suprir nem a metade da obra do Vale do Reginaldo. O que foi que aconteceu, na verdade? Uma obra dividida entre 2 entes, Estado e município. Então, a gente costuma dizer que isso já nasce morto. A prova é essa. Em 10 anos de obra, a obra pouco andou. Por quê? Construíram lá algumas habitações em locais que já eram vazios, mas a parte de infraestrutura que coube ao município, ela só pode avançar se houver desapropriações. E as desapropriações são cada vez mais difíceis aqui. O que foi que nós fizemos, em silêncio, inclusive, desde março? Fomos à Caixa Econômica, elaboramos um planejamento para que fizéssemos uma etapa útil da obra. Por que isso? Para o assinante entender. Nós estamos falando de recursos de 120 milhões de reais na época, eram 60 milhões para o município, 60 milhões para o Estado. Isso implica em responsabilidades. Dinheiro público, dinheiro de todo mundo, do contribuinte. A obra, como eu disse, ela previa pelo menos 3 ou 4 obras de arte. Obras de arte querem dizer, são viadutos, pontes, alças inimagináveis. Aquilo que a gente costuma ver, se você já teve a oportunidade, naquelas estradas de Los Angeles, de Miami.
ver aquilo, uma alça saindo da Geraldo Melo, cruzando para o outro lado da pista, fazendo um 8, só no papel. Na prática seria impossível. Então, o que foi que a Prefeitura fez? Com a aquiescência do prefeito, nós vamos dar ao Vale do Reginaldo a utilidade da obra. Nós vamos urbanizar ali, vamos fazer as vias, 3 pontilhões, para que a população possa, de fato, trafegar não só com veículos, mas com pedestres. O esgotamento sanitário de toda aquela região, já ligada ao tronco coletor principal que leva ao emissário, o abastecimento de água daqueles prédios, o governo do estado fez alguns prédios, mas hoje a obra não avança mais, porque é quase impossível você tirar toda aquela... E é uma pena, porque aquilo poderia sim ser a redenção da poluição do Salgadinho, porque a poluição do Salgadinho, ela não acontece daquilo que a gente vê, ela vem ao longo de todo o vale, por conta justamente da ocupação desordenada. Então a Prefeitura retomou essa obra sem, como é costume do prefeito, sem oba-oba, sem banda de música, sem fanfarra, sem alarde, de maneira séria, para que a gente possa prestar contas à sociedade daquilo que foi parte do município e que o município entregará. E isso já tem a anuência da própria Caixa e do Ministério. Os recursos que nós temos em conta hoje, o município está investindo até mais alto, assim como na Ecovia Norte, porque o prefeito entendeu que aquilo é um dever da administração, porque como eu digo, os governantes eles passam, mas a prefeitura é uma só. Então a responsabilidade da gente foi encerrar esses 2 convênios, dar funcionalidade a essas obras e quem vai ganhar é a população. Foi dito que essa obra do Reginaldo, do Vale do Reginaldo, seria uma opção, inclusive, de circulação de veículos em paralelo à Fernando de Lima. Vai ser feito isso, essa parte de pista? Hoje a gente não enxerga mais isso, Flávio. De fato, o projeto ele previa uma saída lá na Avenida Rotary, tá? Encrontando Damasio Canuto, e poderia até seguir. Ele tem 3 etapas. A gente chama a primeira etapa até ali a ponte do Vale do Reginaldo, propriamente dita, aquela ponte ao Vale da Moenda ali que a gente chama. Mas se você imagina que em 10 anos a gente não conseguiu, nós não conseguimos, eu vou dizer nós, fazendo uma meia-culpa com a prefeitura, porque parece que, eu já disse, as coisas aqui são sui generis. É impossível juntar, parece que estado e município, mesmo em prol da comunidade. É impressionante como essas coisas são difíceis. Então, tentou-se no passado, inclusive com gestões de mesmo sigla partidária, digamos assim. Mesma matriz política. Mesma matriz política, e a gente imaginava que teríamos mais facilidade, e foi até pior. Porque a vaidade do homem, muitas vezes, ela se sobrepõe à necessidade do munícipe, infelizmente. Então, o que a prefeitura está fazendo agora é dando a funcionalidade realmente àquilo ali. Ali terá quem vive e viverá ali no Vale do Reginaldo, ele viverá num bairro normal. Você poderá entrar, sair, e uma das questões que são mais gritantes, a gente fala até com uma certa delicadeza, porque ali é um lugar de gente ordeira. A violência tem em todo canto. Mas até para fazer um policiamento, para que eles tenham mais tranquilidade de sair de casa, de chegar em casa, a polícia poderá fazer o seu trabalho com mais, eu diria, segurança para eles próprios, que são os que mais correm risco. Tá certo? Ok, nosso muito obrigado a Mark Lira, secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Maceió, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos ao intervalo. Na volta a gente conversa com o secretário de Governo da Prefeitura de Maceió, vereador Eduardo Canuto. E ainda nesta edição vamos conversar com o professor Abel Galindo sobre os problemas que resultaram nos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Até já.